Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao estudo de Mateus, parte 2. Hoje nós estaremos estudando dos versos 24 ao verso 33, logo no início. Vamos parar um pouquinho no verso 33, amém? Mateus, capítulo 10, e especialmente esses versos, eles fazem parte de um discurso missionário do nosso Senhor Jesus, onde ele instrui e ele prepara os discípulos para a missão de pregar as boas novas. Que maravilhoso é isso, ver o Senhor Jesus com essa preocupação em preparar os seus discípulos. E nesse trecho, Jesus, ele aborda temas como disciplina, coragem, confiança em Deus e o verdadeiro temor. Nós vamos entender isso com mais profundidade essa noite. Na verdade, como a gente sempre faz, nós vamos analisar, amém? Profundamente, versículo por versículo. Então, me dê toda a sua atenção, dê ao Espírito Santo toda a sua atenção essa noite, porque eu tenho certeza, eu tenho convicção absoluta que esses versos falarão poderosamente ao seu espírito, à sua alma, à sua mente, ao seu coração. Amém? Então, se você puder, já abre aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 10, versículo 24 e 25. A palavra diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. E ele diz: se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus familiares. Amém? Até aqui, vamos analisar um pouquinho esses dois versos. Jesus, com muito cuidado, ele está lembrando os discípulos que eles não devem esperar um tratamento melhor do que o próprio Jesus ele recebeu. É isso que ele diz: o discípulo não está acima do seu mestre. Então, não espere algo melhor do que aquilo que eu mesmo vivi. Porque se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus familiares. Se o próprio Jesus foi rejeitado, caluniado, chamado de Beelzebul, os discípulos também. Ele estava dizendo: vocês também serão perseguidos, serão criticados por causa do meu evangelho. E o chamado aqui é para a humildade, é para uma aceitação do sofrimento que essa perseguição muitas vezes traz para a vida de um discípulo. Seguir Jesus Cristo significa muitas vezes enfrentar rejeição e oposição. Amém? Se nós analisarmos João 15, dos versos 18 a 20, ele também fala sobre essa perseguição aos discípulos e essa consequência direta que é servir a Jesus e ser rejeitado pelas pessoas. João diz: se o mundo os odeia, saibam que me odiou antes de vocês. Pedro, ele também vem reforçando essa ideia lá em 1 Pedro 4, versos 12 a 14. Ele vem reforçando a ideia que sofrer por Cristo é um privilégio. Pedro diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para provar, e como se algo estranho estivesse acontecendo. Ele diz: não se surpreendam, alegrem-se por participarem dos sofrimentos de Cristo. Então, Pedro, ele está dizendo, é um privilégio ser perseguido por causa dele. Quando as pessoas nos perseguem por causa de Jesus Cristo,
significa que nós estamos sendo identificadas com Ele. E que privilégio é isso, não é? Se a nossa vida não mostra nenhum fruto da presença dEle, não mostra um fruto de que nós somos verdadeiros discípulos e seguidores, então nós não vamos incomodar as pessoas. Mas a partir do momento que você começa a incomodar, começa a ser perseguido, você pode entender que as pessoas estão te identificando com o Senhor Jesus. Então Pedro vem reforçando essa ideia. E o mesmo acontece com o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3:10. Ele diz: quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Olha que palavra do apóstolo Paulo, dizendo que ele desejava, era um desejo profundo de se identificar com Jesus, inclusive nos seus sofrimentos. Amém? Então, esses 2 versos, Jesus ele começa trazendo esse encorajamento aos discípulos, para que eles, quando passassem pelos mesmos tipos de perseguição, eles não viessem a ser abatidos, né? Ficarem abatidos de alma, abatidos de coração. Não. O Senhor Jesus, ele fez questão de dizer que o servo, o discípulo, ele não está acima do seu mestre, e se o mestre foi perseguido, os discípulos, eles também serão. Amém? Versículos 26 e 27. A palavra diz: portanto, não tenham medo deles. São as palavras do nosso Senhor Jesus. Não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. E olha que forte o que ele diz: o que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Jesus, ele traz com esse verso, com esses 2 versos, uma exortação à coragem. Uma exortação à coragem. Embora possam enfrentar perseguição, a verdade do Evangelho, ela será revelada e não poderá de forma alguma ser ocultada. A missão dos discípulos, a nossa missão, é proclamar abertamente. É isso que o Senhor está dizendo quando Ele diz: proclame nos telhados, ou seja, proclame de uma forma muito aberta a minha mensagem. Amém? E sem medo e sem críticas. Ele diz no início desses versículos: não tenham medo deles. Não tenham. Proclame o que eu lhes digo nos telhados, ou seja, de uma forma aberta. Essa expressão proclamem, né, lá dos telhados, indica a necessidade de anunciar publicamente o Evangelho e com ousadia. Porque se ele está dizendo, coloque-se em um lugar de evidência e comece a pregar o que eu te digo, comece a pregar a minha mensagem, o que eu sussurro nos seus ouvidos. Amém? Então, é essa ousadia que o Senhor Jesus, ele espera de mim e de você. Pastora, eu tenho vergonha de câmera, eu tenho vergonha de me expor, de falar em público. Eu também tinha. Para mim ficar diante de uma câmera, como eu estou agora, ou pregar para várias pessoas, era um trabalho penoso. Mas quando você começa, você toma uma decisão de fazer, com o tempo, não é? Você vai adquirindo mais segurança, você vai adquirindo mais tranquilidade para você poder realmente se expor dessa forma, que é o que Jesus espera de mim e de você, que nós realmente possamos anunciar publicamente e com ousadia a sua palavra. Tanto que lá em Lucas 8,17, você vê essa promessa sendo reforçada, porque Lucas diz: não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo a mesma coisa que Jesus disse em Mateus, não é? Ele está reforçando a promessa que a verdade,
ela sempre será revelada de uma forma ou de outra. Amém? Efésios 5, versos 11 e 13, diz: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Mais uma vez, falando sobre a necessidade de estar trazendo à luz toda a verdade do Evangelho. Paulo encoraja trazer à luz as boas obras, que muitas vezes estão nas trevas, estão escondidas, né? E fazendo isso em harmonia com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Amém? Agora vamos para o verso 28, e nesse verso eu quero parar um pouquinho com vocês, ou melhor, investir mais tempo, tamanha a profundidade, tamanha a importância desse verso, não que os outros não sejam, é claro que todos são, só que essa noite eu quero dar um ênfase maior nesse versículo 28 para você, amém? O versículo diz: não tenham medo dos que matam o corpo, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Amém? Esse versículo, ele está nos falando sobre um temor reverente a Deus. O ser humano pode, no máximo, destruir o nosso corpo físico. Nada mais além disso. Mas somente Deus, ele tem o poder, a autoridade, a soberania para lançar a nossa alma no inferno e lá ser o nosso destino eterno. Por isso que Jesus ele faz esse alerta. Não tenha medo daqueles que matam o corpo. Amém? Tenha medo, antes tenha temor daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Isso, Jesus ele não está falando daquele medo paralisante, daquele terror, mas de uma reverência muito profunda a Deus, entendendo essa soberania de que se ele lançar eu e você no inferno, isso será algo eterno, é uma perdição eterna. A morte do corpo ela é momentânea, né? Acabou, o espírito volta. Agora, o espírito e a alma é o problema, né? O corpo nós estamos aqui usando o nosso corpo, mas o problema é para onde vai o espírito e a alma. E Jesus, ele veio para a salvação da nossa alma, tamanha importância que ela tem. E ele está alertando: tema aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo. Amém? Ele não fala do espírito. Eu tenho um entendimento que o espírito volta de alguma forma para Deus, porque é o fôlego de vida que ele soprou dentro de nós, é parte dele, não é? Agora, a alma, ela pode se perder, pode ser mantida no céu ou no inferno. Então, é uma questão, assim, muito, muito séria, não é? Isaías, veja que Isaías, lá no capítulo 8, versículo 13, fala: ao Senhor dos Exércitos, a Ele santifiquem. Seja Ele o seu temor e seja Ele o seu pavor. Olha que forte esse verso. Vou repetir para vocês. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santifiquem, seja Ele o seu temor e seja Ele o seu pavor. Ele está falando aqui de que o verdadeiro temor ele deve ser direcionado para Deus. Por quê? Porque o verdadeiro temor de Deus ele é a chave para se viver uma vida em santidade. Muitas vezes nós ouvimos a palavra temor. Pensamos ser algo relacionado com medo e com terror. Mas o temor de Deus não é um medo humano. Ele é um profundo respeito, reverência, reconhecimento da santidade do nosso Deus, poder, justiça de Deus. E em um mundo onde as pessoas temem crises financeiras, temem doenças, temem críticas, temem rejeição,
Deus nos chama a temê-lo acima de qualquer coisa. É isso que Jesus está dizendo. Não tenham medo deles. Amém? Eles só podem matar o seu corpo, mas tenham medo, tema aquele que pode matar o corpo e a alma. Provérbios 9:10 diz o quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus nos chama para esse nível de sabedoria, onde nós alimentamos esse temor reverencial em relação a Deus. E eu te pergunto essa noite, o que você tem temido mais? As circunstâncias da vida ou Deus, que governa sobre todas elas? O que você tem temido mais? Quando Isaías ele traz essa mensagem, o povo de Judá ele estava vivendo um tempo de medo e incerteza. A nação ela estava temendo aquele momento o avanço da Síria, que era uma superpotência militar na época. Em vez desse povo confiar em Deus, eles estavam buscando alianças políticas, estratégias humanas para garantir a segurança deles, né? E a Isaías vem com esse verso dizendo: tenha temor do Senhor, tenha temor, temam a Deus. Deus, ele fala, não temam os homens, temam a Deus, pois ele é soberano. E nesse verso de Isaías 8:13, nós estamos falando dele porque Jesus falou sobre o fato de temer a Deus acima de todas as coisas. Esse verso tão pequeno, ele traz 3 chamados muito poderosos. 3 chamados. Porque veja, o verso diz, ao Senhor dos Exércitos. Aí diz, a ele santifiquem, seja ele o seu temor e seja ele o seu pavor. Número 1, santifiquem ao Senhor dos Exércitos. O que é santificar? Santificar é se separar para Deus, amém? É colocar Deus como o mais importante na sua vida, reconhecendo toda a sua soberania, toda a sua majestade, se separar para Ele. 1 Pedro 3,15 reforça essa ideia dizendo, antes santifiquem Cristo como Senhor em vossos corações. Antes do quê? Antes de tudo. Antes santifiquem Cristo como Senhor em vosso coração. É isso que Isaías também está dizendo. Santifiquem ao Senhor dos Exércitos. Ou seja, entenda que Ele é soberano, que Ele é majestoso e nada pode se misturar. Você tem que se santificar. Não há nada que possa estar acima dEle ou no lugar dEle. Amém? Então, quando você santifica a Deus, Ele se torna o centro de todas as suas decisões, do seu tempo, da sua adoração. Né? Eu tenho um pastor que diz muito essa frase, ele diz, você se torna parecido com aquilo ou aquele que você adora. Você se torna parecido. Então, quando você santifica a Deus, né, como o Senhor Supremo da sua vida, você deixa de buscar soluções humanas em primeiro lugar. Não acontece isso. Você passa a colocar Deus em primeiro lugar, em todas as situações. E o segundo ponto desse verso diz, seja ele o seu temor. Temor de Deus, eu volto a dizer, não é medo de punição, amém? Mas é um respeito reverente à sua santidade, que nos leva a viver uma vida de temor e obediência. Salmos 111, verso 10, diz, de novo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mais uma vez, você tem um exemplo muito claro desse temor na Bíblia. Você vai lembrar da história de José, não é? Quando a esposa de Potifar queria de todas as formas que José se relacionasse com ela. E ele resistiu a essa tentação porque tinha temor de Deus e honrava o seu Senhor. Amém? Então, mesmo sem ir por perto, ele sabia
o quê? Que Deus estava observando. Ele vê todas as coisas. Temer a Deus significa isso: obedecer, fazer o seu melhor, se santificar, mesmo quando ninguém está vendo. Amém? Mesmo quando ninguém está vendo. Então, isso gera em mim e você integridade e gera caráter, amém? Diante de Deus. Mas também tem um terceiro ponto nesse verso, quando ele diz: seja o Senhor, seja Deus, seja Ele o seu pavor. Esse pavor, ele não é um medo no sentido destrutivo, mas ele é uma consciência muito profunda do poder e da justiça de Deus. É uma consciência muito profunda que Deus, ele é juiz. Amém? Você tem um exemplo disso quando Ananias e Safira, eles mentiram na hora da oferta e eles enfrentaram um julgamento imediato da parte do Senhor. Hebreus 10:31 diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? E quando isso aconteceu com Ananias e Safira, um temor, ali um medo, um pavor, conforme Isaías está dizendo, tomou conta de toda a igreja. Então, o que mais acontece quando você sente esse nível de pavor? Você não brinca com o pecado, porque você sabe que o julgamento ele pode vir como veio na vida de Ananias e Safira, de uma forma imediata. Deus, ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus justo e é santo. Santo. Eu tenho visto, meu querido e minha querida, muitas pessoas brincarem com o nome de Deus. Principalmente humoristas, pessoas que estão ali na internet fazendo gracinhas, usando o nome de um Deus santo, usando o nome de Jesus para fazer as pessoas rirem. Eu peço em nome de Jesus, meu querido e minha querida, não compartilhe esse tipo de coisa, não siga essas pessoas. Eles não sabem o que eles estão fazendo, o mal que eles estão atraindo para a vida deles, de usar o nome de um Deus santo em vão. Isso é muito perigoso, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Eu vejo um peso muito grande sobre quem faz as brincadeiras e sobre quem assiste e se diverte com elas. Leva o nome de Deus de uma forma vã. E meu Deus, isso é muito sério. Então nós precisamos entender que Deus, ele é um Deus justo, ele é um Deus santo. Um Deus santo. Isaías, quando ele contemplou o trono de Deus e os anjos, eles diziam: santo, santo, santo. Deus, ele é triplamente santo. Como se brinca com o nome de um Deus que tem todo o governo, toda a soberania, que é todo majestoso, que é todo santo. Como se brinca? Onde está o temor? Onde está o pavor e o tremor? O apóstolo Paulo faz isso. Fala sobre isso, temor e tremor. Amém? O pecado, quando nós tememos a Deus dessa forma, nós afastamos o pecado de nós. E muitas vezes, se não afastamos, é porque não estamos dando a devida atenção. Precisamos estar atentos naquilo que a gente tem colocado os nossos olhos e emprestado os nossos ouvidos, para que o pecado não tenha oportunidade, não abra brecha nas nossas vidas. O temor do Senhor, ele é um freio para as nossas vontades da carne. Ele é um freio. Provérbios 16:6 diz: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Se o mundo está do jeito que está, é porque falta conhecimento do santo e temor. Se houvesse essas duas coisas, o nosso mundo estaria em uma situação totalmente diferente. Estaríamos vivendo um paraíso terrestre. Por quê? Porque teríamos conhecimento de quem Deus é e temeríamos o Deus que Ele é. Amém? A questão do temor também, ele nos garante proteção. Quando nós tememos a Deus, nós confiamos nele em meio às diversidades. Confiamos.
Esse temor, ele traz essa proteção. Fala, você teme e você sabe aquele a quem você está temendo. Você conhece, sabe que Deus é amor e que Deus é juízo, ele fará justiça ao seu favor. Salmos 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Cuidado do Senhor para aqueles que o temem. Mas é necessário temer para ter anjos acampando ao nosso redor. Amém? E também o temor, ele nos aproxima da presença de Deus, abre as portas para que nós possamos ter experiências mais profundas com o nosso Deus. Isaías 66, verso 2 diz: eis o homem para quem olharei, o aflito, o abatido de espírito e o que teme a minha palavra. O que teme a minha palavra. A quem você está temendo, meu querido e minha querida? Jesus reforça essa mensagem em Mateus 10:28, dizendo: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. E o problema é que, às vezes, em tempos difíceis, nós tiramos os olhos do Senhor. Começamos a buscar estratégias mundanas por causa das circunstâncias, mas precisamos manter essa santificação, essa separação, continuar temendo, continuar crendo. Amém? Porque o temor, ele traz sabedoria para a nossa vida. Ele traz. Olha o que diz Apocalipse 14:7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Mostrar temor reverente. É isso que nós precisamos, que devemos ter para estarmos diante do juízo de Deus. Devemos temer a Deus, que trará juízo, sim, sobre as nações da terra. Amém? Então, hoje, para fechar esse tema do temor, foi um parênteses que eu abri aqui em Mateus, pelo que Jesus nos falou. Deus está nos chamando hoje para santificar mais a nossa vida, colocar Deus realmente em primeiro lugar e temê-lo de verdade. Obedecer quando ninguém está vendo, ser separado e separada para Ele, viver nessa reverência, tendo consciência do poder e da santidade do nosso Deus. Amém? Fecho parênteses, vamos seguir em frente nos versos 29 a 31. Deixa eu só tomar uma água aqui. Os versos diz: não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Na verdade, é uma pergunta. Jesus diz: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E aí vem uma frase que, para mim, é demais, é sobrenatural. Ele diz: até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, mais uma vez Jesus diz: não tenham medo, vocês valem muito mais do que pardais. Que coisa linda, que tranquilidade que esse verso traz para o nosso coração, quando Jesus está aqui mostrando o cuidado pessoal e detalhado de Deus. Porque ele diz que nenhum dos pássaros cai no chão sem o pai não consentir. Os pássaros, imagina os filhos e as filhas. E ele fala também do detalhe, né? Ele fez questão de dizer que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Ou seja, ele está dizendo, ele cuida de vocês pessoalmente e ele conhece cada detalhe do seu ser, cada detalhe de você, Deus conhece. Isso fortalece a nossa confiança na soberania do nosso Deus em todas as situações. Tem mais um versículo que eu não lembro onde ele está, que fala, né, que não cai uma folha de uma árvore se o Senhor, ele não permitir, não é? Então, mesmo em meio a perseguições, a dificuldades, que foi o tema inicial desse estudo, nós precisamos nos manter fortalecidos na confiança, na soberania
de Deus. Amém? Salmo 139, versos 1 a 4, mais uma vez mostrando aqui que Deus cuida dos mínimos detalhes das nossas vidas, está dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Até mesmo que a palavra me chegue, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já as conheces. É um Deus que nos conhece em detalhes, né? Falando esse verso da onisciência e do cuidado íntimo de Deus com cada filho seu. Amém? Lucas 12, de versos 6 e 7, também está reafirmando esse cuidado minucioso de Deus para com as nossas vidas. Ele também repete: não se vendem 5 pardais por 2 ases, contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. E mais uma vez, Lucas vem e diz: até o cabelo, os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Olha, e minucioso que é o nosso Deus. E aí Pedro vem e nos encoraja a lançar toda a nossa confiança no cuidado divino. Quando lá em 1 Pedro 5,7, ele diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele sim cuida de vós. Amém? Então fechamos aqui esses versos, vamos seguir em frente. Versículos 32 e 33 vem falando sobre a importância de confessarmos a Jesus Cristo. O verso diz: quem, pois, me confessar diante dos outros, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos outros, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Você vê que é uma via de mão dupla, né? Jesus, ele vai agir conforme nosso posicionamento. É uma ação seguida de uma reação. Nós temos a ação, Jesus, ele reage de acordo com aquilo que nós fazemos, porque ele está dizendo: se me confessar, eu confesso. Se me negar, eu também nego. Amém? Jesus, ele deixa claro que confessar a fé publicamente tem consequências eternas. Amém? O verdadeiro discípulo, ele não se envergonha de Jesus em momento algum, seja qual for a situação. Ele vai sempre testemunhar quem é Jesus, o que ele fez e o que ele faz. A fidelidade de Cristo, ela garante reconhecimento diante de Deus para aqueles que confessam o seu nome publicamente. Negar Jesus não significa apenas um erro momentâneo, como foi o de Pedro. Não é isso. Ele está falando de uma rejeição que é consistente, deliberada em relação a quem ele é. Essa é a intenção desse verso. Ele está dizendo para esse tipo de pessoa que mantém uma rejeição consistente e deliberada de quem ele é. Tanto que você vai ver lá em Romanos 10, né, um verso tão conhecido, os versos 9 e 10 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Ou seja, a confissão pública, ela é essencial para a nossa salvação. Paulo também reforça esse mesmo princípio ensinado por Jesus lá em Timóteo, no capítulo 2, no verso 12, quando ele diz: se perseverarmos, com ele reinaremos. Se perseverarmos. Se o negarmos, ele também nos negará. Você vê aqui que Paulo ainda ele vai até um pouco mais fundo, né? Ele vem falando aqui sobre a perseverança em seguir Jesus, para poder reinar com ele. Agora, se o negarmos, ele também nos negará. Apocalipse 3:5, o vencedor será igualmente vestido de branco e jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Jesus reafirmando a promessa de confessar aqueles que permaneceram fiéis. Meu Deus, eu quero estar ali naquele dia, onde ele vai confessar diante de Deus e dos anjos quem são os seus, os que estão com o nome
no livro da vida. Eu quero estar, quero que você esteja, que toda a sua família esteja, todas as pessoas que você ama. Queremos que toda a humanidade se renda ao senhorio do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então, terminando essa parte, esses trechos que nós lemos na realidade, é uma mensagem, como eu disse, poderosa, de coragem, de fidelidade, e Jesus, ele prepara os seus discípulos para as provações que eles enfrentariam. E ele diz: é necessário aceitar o sofrimento, proclamar a verdade sem medo, ter verdadeiro temor de Deus, confiar no cuidado divino e confessar a sua fé com ousadia. Amém? Fechamos essa parte, vamos seguir Mateus 10, a partir do verso 34. Vamos lá, vamos até o verso 39. Amém? Não pensem que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quantas frases quantas vezes Jesus falou sobre essa questão de os nossos posicionamentos podem fazer com que eles sejam dignos, podem fazer com que nós sejamos dignos dele ou não. Amém? É isso que ele está dizendo. E no início ele diz assim, olha, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Agora veja, Jesus, ele é chamado o príncipe da paz. Amém? E aqui fala de uma paz diferente daquela que o mundo espera. Ele não veio trazer uma paz superficial. Não. Ele veio trazer a verdade, que é, muitas vezes, uma espada que vem confrontar e vem dividir. Amém? A espada, ela representa essa divisão e esse confronto com o pecado, com o sistema do mundo e até mesmo laços familiares que se opõem à verdade do Evangelho. É isso que ele está dizendo. Então, a mensagem de Cristo exige posicionamento. Não há neutralidade. Diga para você, não há neutralidade diante da verdade de Deus. Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes. Qualquer espada de dois gumes. E Lucas 12:51 diz: vocês pensam que eu vim trazer a paz à terra? Não. Digo, antes, divisão. Vim causar divisão entre homem e o seu pai. Ou seja, o Evangelho, ao ser vivido da maneira correta, verdadeira, ele pode trazer, sim, conflitos dentro da família. Amém? Quando alguém decide seguir a Cristo de verdade, pode, então, enfrentar oposição de parentes que muitas vezes não compreendem e também rejeitam essa fé que nós vivemos nela. Amém? E Jesus, ele está dizendo que muitas vezes a primeira resistência virá daqueles que são mais próximos. É isso que ele está dizendo. E ele diz mais: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Olha que forte isso. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus, meu querido, minha querida, não está incentivando a negligência, não está incentivando o desprezo pelas relações familiares, mas ele está afirmando que Deus deve ser prioridade máxima nas nossas vidas, acima de qualquer familiar, acima. O amor por Deus, ele deve ser tão profundo e tão elevado que nenhum outro relacionamento possa alcançar esse nível. Todos os outros tipos de relacionamento, eles serão secundários na nossa vida. Ele tem prioridade máxima.
Amém? Lucas 14, 26 diz: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se alguém vem a mim e não odeia o seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. Esse odiar significa amar menos, comparando ao amor de Deus, entende? Deuteronômio 6,5 diz: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças, todas as vossas forças. Então ele está dizendo que nada pode se comparar. Porque quando você coloca o amor que você sente por ele no mesmo nível que você sente por seus familiares, é como se você estivesse odiando. Porque ele precisa, você tem que amá-lo mais. Por isso ele diz de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Essa é a forma que Deus merece e espera ser amado pelos seus filhos. Amém? E o verso 38 diz: quem toma a sua cruz e não segue após mim, também não é digno de mim. A cruz, ela era o símbolo de vergonha, ele era símbolo de sofrimento, de morte, e Jesus chama os discípulos, nos chama a uma entrega total. Uma entrega total, porque ele diz: quem não toma a sua cruz e não segue até mim, após mim, não é digno de mim. E o que significa isso? Tomar a cruz. É renunciar o próprio eu, as suas próprias vontades, abandonar os desejos egoístas da nossa carne, estar disposto e disposta a enfrentar perseguições, sim, por causa do Evangelho. Isso é tomar a cruz e segui-lo. Amém? Lucas 29, 23 diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome o quê? Diariamente a sua cruz e me siga. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. É um trabalho diário. Gálatas 2:20, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? O verso 39 diz: quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Parece um paradoxo espiritual isso. Na verdade, Jesus está dizendo: quem busca preservar a sua vida neste mundo, buscando segurança, conforto, prazeres terrenos, acabará perdendo o verdadeiro propósito da sua vida. Acabará perdendo. Mas aqueles que estão dispostos a renunciar tudo por amor a Cristo, encontrarão a verdadeira vida. E qual é a verdadeira vida? É a vida abundante aqui na terra e a vida eterna no reino dos céus. Quer algo melhor que isso? Não é possível, amém? Não existe algo melhor que isso. Então, qual é o valor que tem as coisas que nós tanto prezamos, como segurança, conforto, prazeres terrenos e por aí vai, né? Quando Jesus está nos oferecendo uma vida abundante aqui na terra e uma vida eterna no reino dos céus. Amém? E João 12, 25 diz: quem ama a sua vida a perderá, enquanto quem odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Ou seja, quem realmente não está apegado a nada que é desse mundo, nada, você usufrui, você é o mordomo, mas aquilo não te tem. Amém? As coisas materiais não têm a sua mente, não têm o seu coração, não, porque você tem um dono, você tem um Senhor e você é uma pessoa rendida de corpo, alma e espírito ao Senhor. Amém? Filipenses 1, 21 diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, existe um custo, meu querido e minha querida, de seguir o Senhor Jesus. E esse custo envolve a prioridade absoluta. Jesus exige que nós demos a Ele a prioridade absoluta. Ele diz na sua palavra que Ele não divide a sua glória com ninguém. Amém? Estar disposto a colocar Cristo acima de tudo, até mesmo da sua família, dos seus sonhos e principalmente da sua vontade, né? Das vontades da carne. O discipulado, esse caminhar com Jesus, ele também envolve sacrifício. Tomar a cruz significa abrir mão do pecado, enfrentar a oposição e viver em obediência radical. Amém? Obediência radical.
Não dá para ser meio obediente. Nós temos que ser radicalmente obedientes ao Senhor. Amém? Eu falo que um pouco de obediência é desobediência. Então, traga isso para a sua vida, uma obediência radical em todas as áreas. E a palavra ainda diz que nós precisamos perder a vida para encontrar o verdadeiro sentido dela. Olha que forte isso. Estar dispostos a entregar os seus planos, os seus sonhos, tudo em troca de um propósito divino, em troca daquilo que ele escreveu e determinou para a sua vida antes mesmo que você nascesse. Amém? Então, eu te pergunto essa noite, prontos para pagar o preço? Você está pronto? Seguir a Cristo, meu querido e minha querida, muitas vezes não é confortável, mas é o único caminho para a verdadeira liberdade, da liberdade nessa vida e vida eterna. É o único caminho, não é? Por isso que ele diz, eu sou o caminho. Agora, para você caminhar no caminho, você precisa entregar a sua vida, negar a si mesmo, para você caminhar nesse caminho e receber a vida que ele tem para mim e para você. Então a pergunta de Jesus ecoa nessa noite. Você está disposto e disposta a me seguir, mesmo que isso custe tudo? Pense um pouco sobre isso. Você está disposto e disposta a seguir Jesus, mesmo que isso lhe custe tudo? Eu quero te dizer que há recompensa para isso. Jesus, aqui no capítulo 10, a partir do verso 40, ele vem falando, ele fecha o capítulo 10 de Mateus, concluindo as instruções aos discípulos sobre a missão. E depois de falar do custo de seguir a Jesus, ele encerra, então, aqui com uma palavra de ânimo e promessa de recompensa para aqueles que recebem e apoiam todos os mensageiros de Deus. O texto bíblico diz, quem recebe vocês, eu, você, mensageiros do Senhor, quem recebe vocês, recebe a mim. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Aleluias! Quem recebe vocês, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus está aqui revelando uma cadeia de autoridade espiritual. Porque quem nos recebe no caráter de discípulo, no caráter de profeta, no caráter de pastor, de um apóstolo, de um discípulo verdadeiro, ele está recebendo Jesus. E quem está recebendo Jesus está recebendo o próprio Deus. É isso que ele está dizendo, uma cadeia de autoridade espiritual. Ou seja, receber um discípulo de Jesus é o mesmo que receber o próprio Cristo. É isso que o nosso Senhor está dizendo, é sobrenatural. Você imagina quando você abre a sua casa para receber um homem, uma mulher de Deus, que vai ali orar, ministrar a palavra contigo. Esse momento aqui agora que você está sendo instruído, você está recebendo através de uma discípula, você está recebendo o próprio Cristo. E uma vez que você está recebendo o próprio Cristo, você está recebendo o próprio Deus que o enviou. E receber Jesus é isso, é receber o Pai. Amém? Isso mostra que o verdadeiro discípulo, ele representa o próprio Jesus na terra. É isso, olha que poderoso o que Jesus está dizendo nesses versos. Ele está dizendo que quando um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, ele é recebido, ele é verdadeiro, ele representa o próprio Jesus e o próprio Deus na terra, porque ele está dizendo, quem recebe o discípulo recebe eu, e quem recebe eu recebe o Pai. Então é uma representação do próprio Jesus. Receber um mensageiro de Deus é um ato de honra, é um reconhecimento de autoridade divina. Amém? Lucas 10,16 diz, quem vos ouve, a mim me ouve. Aleluias! Eu louvo a Deus porque meu coração se enche de alegria. Você que me ouve nesse momento. Ele está dizendo, quem vos ouve, a mim me ouve.
E quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E João 13:20 diz: aquele que recebe quem eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Você vê que ele confirma isso em várias partes do Novo Testamento. Então, a forma como nós tratamos os servos de Deus reflete o respeito que nós temos pelo próprio Senhor. E muito mais que respeito, reflete exatamente o temor que nós temos pelo próprio Deus. Receber e honrar os discípulos, os mensageiros de Deus, é uma maneira de honrar o próprio Deus. É isso que o Senhor Jesus está dizendo sobre recompensas. E ele finaliza aqui no verso 41, né? Nós vamos ler aqui os últimos versos, 41 e 42. Ele está dizendo: quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. Jesus fala aqui sobre uma recompensa por honrar os servos de Deus. A recompensa não depende do cargo, não depende da função de quem recebe, mas do coração e da motivação de honrar o servo de Deus. Amém? Receber um profeta, um justo, significa reconhecer o chamado na vida daquela pessoa. Por isso que você, quando você reconhece, você recebe a mesma honra, porque a recompensa, ela é proporcional ao reconhecimento e à fé que foi demonstrada. É isso que Jesus está nos passando aqui. Você vai lembrar disso lá em 2 Reis, nos capítulos 4, quando a mulher sunamita hospedou Eliseu, ela foi abençoada grandemente por reconhecer o profeta de Deus e honrar o profeta do Senhor. Amém? Hebreus 6:10 diz: Deus não é injusto e ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele ao ajudarem os santos. Olha que sobrenatural isso! Deus, ele presta atenção em cada detalhe, ou seja, a honra liberada sobre um servo de Deus atrai para a sua vida bênção e recompensa. Amém? A generosidade com que você serve os homens e as mulheres de Deus abre as portas das bênçãos para a tua vida, abre as portas da honra também. Amém? E ele termina aqui o verso 42 dizendo: e se alguém der mesmo que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade eu vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Jesus está mostrando que o menor, na verdade, até o menor ato de bondade feito com o coração não passará despercebido diante de Deus. Olha, um copo d'água, ele está dizendo. Se for um ato de bondade do seu coração, não passará despercebido. E quando ele diz essa expressão pequenininhos, eu creio que ele está aqui se referindo a discípulos, pessoas simples, que é considerada insignificante aos olhos do mundo. Muitas vezes as pessoas querem honrar aqueles que são conhecidos, mas os desconhecidos passam despercebidos. E Jesus está dizendo: aqueles que honrarem os pequeninos, ou seja, aqueles simples, os discípulos simples, que o mundo não valoriza. Ah, mas eu vejo, eu valorizo. E um simples gesto de cuidado, como oferecer um copo de água, é sim valorizado por mim, diz o Senhor, quando feito com amor e com intenção pura. Amém? Provérbios 19:17 diz: quem se compadece do pobre empresta ao Senhor. E é ele que retribuirá o benefício. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor e ele retribuirá o benefício. Mateus 25:40 diz: sempre que o fizerem a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Aleluias! Pequenos atos de bondade têm grande valor no reino de Deus. Não só somente os grandes atos, não. Os pequenos também têm grande valor e Deus, ele recompensa aqueles que servem com o coração puro, com a motivação pura, independente do tamanho do ato, do tamanho da ação. Amém? Então, receber um discípulo é receber Cristo. Amém? Como você tem tratado os servos de Deus? Você tem reconhecido a autoridade que eles carregam? Você tem honrado a autoridade, a unção que eles carregam? Honrar quem serve ao Senhor traz recompensa.
quando você abençoa um profeta na qualidade de profeta, quando você abençoa um pastor, quando você abençoa qualquer pessoa justa que está sendo usado e usada por Deus, você se torna participantes das bênçãos que Deus derrama sobre a vida delas. É isso que o nosso Senhor Jesus está dizendo. Pequenos gestos também têm um grande valor. Deus, ele vê cada ato de amor, generosidade e serviço, por mais simples que seja. Quando você, como um membro de uma igreja, quando você vai lá e se oferece para fazer tarefas que não são muitas pessoas que querem, como lavar um banheiro, limpar o santuário, o templo, isso são pequenos atos de amor que têm grande valor aos olhos de Deus. Grande valor. Amém? Então, quando você lá na igreja entrega um copo de água para alguém, quando você está na porta cumprimentando, dando a mão, dando um abraço, são pequenos gestos de amor que têm grande valor aos olhos de Deus. Não pense que esses pequenos gestos passam despercebidos, não. A recompensa está em cada gesto de amor, de pureza que você faz honrando os filhos de Deus. Amém? Jesus, ele nos ensina que cada ato feito com amor e fé nunca, jamais será esquecido. Não se trata de fazer grandes feitos para ser visto. É muitas vezes necessário fazer grandes feitos, não para ser visto, mas não se trata somente de grandes feitos, mas também de pequenos detalhes, né? Pequenos atos de amor que você faz, que jamais será esquecido e sim carregam uma autoridade de recompensa, né? Carregam um poder de recompensa. E o reino de Deus, ele valoriza a intenção do coração acima de qualquer coisa. Amém? Hebreus 11:6 diz: Deus é galardoador dos que o buscam. Amém? Ele é o nosso galardoador. Boa palavra difícil. Ele é o nosso galardoador. Amém? Oh, Jesus, amém. Glória a Deus. Então, esse é o nosso estudo de Mateus 10. Finalizamos, né, hoje, o nosso estudo de Mateus 10. E a semana que vem daremos continuidade em Mateus 11. Amém?